Salve, salve galera do Estação Penal! Vamos continuar com o nosso mini curso de Direito Penal, parte geral. E hoje vamos trabalhar sobre lugar do crime. Os últimos vídeos nós viemos estudando o tempo do crime, quando se considera um crime praticado, quais as hipóteses em que a lei pode retroagir ou que a lei vai ultragir. Agora não, nós queremos saber onde é praticado um crime. E aí eu lhe pergunto, onde é praticado um crime? E você pode pensar o seguinte, como o crime considera-se praticado no tempo da ação, ele vai ser praticado no lugar onde ocorreu a ação? Não. Aqui os critérios são diferentes. Vamos lembrar das teorias que servem tanto para o tempo do crime quanto para o lugar do crime. Teoria da atividade. Considera-se o crime praticado no lugar onde ocorreu a ação. Teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu o resultado. E teoria da ubiquidade ou mista, que vai dizer que considera-se praticado o crime tanto no lugar onde foi praticada a ação, quanto no lugar onde produziu ou deveria se produzir o resultado. Pois bem, temos 3 critérios. E aqui nós vamos ter divergência jurisprudencial, divergência doutrinária. Não, aqui é bem tranquilo, porque o artigo 6º do Código Penal vai adotar expressamente a teoria da ubiquidade e vai dizer que considera-se lugar do crime aquele local onde se praticou a conduta ou onde realizou-se o resultado ou deveria realizar-se. Assim sendo, vamos para um exemplo. Imagine uma cidade X e outra cidade Y, não vamos citar nomes, mas que tem uma ruazinha que divide a fronteira entre os dois. E que Mévio quer matar Tício, aquele Mévio e Tício, eles matam todo mundo, são os maiores criminosos do mundo. Mévio quer matar Tício e vai, ver Tício na rua ainda no Brasil e diz, a hora é agora, vou pegá-lo. Marca a carreira, puxa a pistola, Tício vê, diz, oxa, Mévio vindo, marca a carreira. Atravessa a fronteira. Lembram que as duas cidades são divididas por uma fronteira entre uma só? Então imagine que Mévio ficou no Brasil, Tício foi para o Paraguai. Só que Mévio puxa a pistola, mira, puxa o gatilho e acerta Tício, que está lá no Paraguai. Tício morre no Paraguai. Pelo artigo 6º, por ter sido praticada a ação no território brasileiro, mesmo que o resultado tenha ocorrido lá no Paraguai, aplica-se a lei penal brasileira. Considera-se o crime praticado no Brasil. Mas Evinho, me responda uma coisa. Por que no tempo do crime se adotou a teoria da ação e no lugar do crime se adotou a teoria da ubiquidade? A questão é bem simples. Se o Brasil tivesse adotado qualquer outra das teorias, teoria da ação, teoria do resultado, poderia ocorrer a possibilidade de um conflito negativo de competência. Um conflito negativo de jurisdição. Como assim? Imagine que no Brasil, por exemplo, se adotasse a teoria da ação, teoria da atividade, ou seja, consideraria-se praticado o crime no Brasil quando aqui fosse praticada a conduta. E no Paraguai, pelo nosso exemplo, fosse considerado a teoria do resultado. Consideraria praticado o crime lá, quando lá ocorreu esse resultado. Agora vamos inverter o exemplo. Tício atira lá do Paraguai e Mévio morre aqui no Brasil.
Lá no Paraguai é teoria do resultado. O resultado não ocorreu lá, então lá não é crime. O local do crime não foi lá. No Brasil... Apagou aqui. Voltou. No Brasil ocorreu o resultado, mas aqui a gente adota a teoria da ação. Então aqui também não é o local do crime. Nós teríamos um crime, porque está lá o corpo estirado, mas não teríamos quem julgar esse crime por conflito de critérios. Então, para evitar este problema, adotamos a teoria da ubiquidade. Então, tanto faz ser praticada a ação quanto o resultado em território brasileiro. Mas tudo bem, vamos para outro ponto. Em se praticando ação ou resultado acontecendo no Brasil, qual vai ser a justiça competente? Isso nós vamos ter lá no artigo 70 do Código de Processo Penal, que vai dizer o seguinte: em o resultado acontecendo fora do Brasil, mas a ação acontecendo no Brasil, será competente o local onde se praticou o último ato executório. Em o resultado acontecendo no Brasil, será competente o local onde aconteceu o resultado. Do que foi exposto, nós chegamos a uma conclusão: que crime praticado no Brasil aplica-se à lei brasileira. É lógico isso. Viu? Você não precisava me dizer isso daí. Precisava sim. Porque no próximo vídeo, quando nós formos trabalhar o artigo 7º, nós vamos ver as hipóteses de extraterritorialidade e de intraterritorialidade nos próximos vídeos. Ou seja, já adiantando, as hipóteses em que a lei penal brasileira é aplicada a crimes cometidos fora do Brasil. E que em crimes praticados no Brasil, nós aplicaremos lei penal estrangeira. Estão entendendo? Nós temos uma regra da territorialidade e temos as exceções de extraterritorialidade e intraterritorialidade. Bem, pessoal, por hoje é só. Curtam, compartilhem, marquem os amigos. Se isso lhe agregou algum conhecimento, fico muito feliz.